Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo, que a gente fala sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Daniel e nesse episódio, um episódio especial, eu e o professor Diego Mota comentamos sobre a crise do coronavírus e sobre o impacto que ela tem em cima de nossos investimentos. E antes de você acessar esse papo bacana, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar o nosso canal do Telegram. Mas Daniel, não sei o que é canal do Telegram, o que é isso? Telegram é uma ferramenta que funciona igual ao WhatsApp, só que é muito melhor. E lá a gente já tem mais de 1000 pessoas acessando o conteúdo 100% gratuito e quase que diário, com surpresas exclusivas. Então fica essa oportunidade para você, acessa aqui o link e aproveita agora o nosso conteúdo. Bom podcast para todos. Opa, agora sim, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Para não cortar a testa. E aí pessoal, Agora como é que sim. tá? Agora sim, como é que você tá, Igor? Tudo certinho? Certinho. Agora tá tranquilo. Sem coronavírus por enquanto? Sem coronavírus. Eu até hoje eu fui visitar o meu sobrinho, que tá internado, tava com suspeita, mas aí tá para E sair aí, amanhã cara? o resultado, Tá para sair para amanhã o Caramba. resultado, mas por enquanto tá despreocupado. Tem nada não, graças a Deus. Vamos ver. Hoje eu tava com uma gripe, tava tossindo muito e tudo mais, né? Fui até no médico hoje e graças a Deus também deu só uma gripe mesmo. Descanso, beber muita água, aquela coisa toda, líquido, comer bem e vamos pra cima. Você Podcast é doutor, hoje? né? Então você já pode começar a se medicar e tudo mais. Não. Meu doutorado é em engenharia, tá muito longe disso. Não me meto na área de saúde, não, nem tenho aptidão para isso, não. Então, vamos que vamos. Vamos embora então. E aí, galera? Eu acho que Já eu nem preciso perguntar qual vai ser o tema da live, né? O tema do Não, podcast nem precisa perguntar, né? eu acho que a gente já introduziu, né? Já é mais do que óbvio. Já é mais do que óbvio. Cara, não tem como fugir. A gente está nessa época, é uma época especial pra gente. Assim, momento de crise é um momento de atenção, né? Eu acredito que tudo que a gente tem que fazer tem que ter uma atenção melhor, uma atenção um pouco maior, Claro. tanto com respeito à saúde, não é o nosso foco dessa live, né? Mas sempre lembrando, pessoal, de cuidar da sua saúde, respeitar essa quarentena, é muito importante isso. Quem puder trabalhar home office, esse tipo de coisa, né? Lavar as mãos, aquelas Sim. recomendações que a própria OMS já dá, mas seguir sempre à risca, né? Só que agora o Sem nosso dúvida. assunto aqui é mercado financeiro. Opa, isso a gente gosta. Isso aí que a gente gosta. Beleza, então. Então, vamos lá. Eu queria começar, cara, perguntando para você, porque a gente tem muita gente nova no teu perfil que não conhece a tua história. Não sabe de onde você veio, não sabe quem é você. E eu queria aproveitar essa oportunidade dessa live especial para contar a sua história de uma forma mais específica. Pode ser? Pode sim, cara. Eu vou tentar resumir, né? Senão você perde muito tempo. História é história, né? Não, Faz essa você história em um adora minuto, eu vou falar, falar né? uma hora. Não, a minha história é bem legal, cara. Minha história, assim, é bem bacana, porque eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, de Campo Grande, né? Que quem conhece é bem afastado do centro. E filho de gari com professora primária, né? Então, meus pais sempre foram pessoas batalhadoras que deram o de melhor, tentaram dar o de melhor para mim e para minha irmã. Então, a gente sempre foi criado na questão de, claro, aquela continha, né? Uma família endividada, família que não tinha um poder aquisitivo muito alto. Então, a gente sempre foi criado, principalmente minha mãe, colocando assim pra gente que a gente tinha que ter o nosso certo. Então, sempre foi criado na nossa cabeça, desde criança, a ideia do funcionalismo público, né? Você tem que fazer curso técnico, tem que passar no concurso, que era antigamente tinha um concurso do Banco do Brasil, né? Ou passar por uma prefeitura, por um concurso do Estado, federal. Então, a gente sempre teve essa ideia de trabalhar por dinheiro, né? E eu via muito dos meus pais trabalhando muito, imagina, trabalhando aqui no Rio de Janeiro com Lurbe, né? Onde trabalha hoje pessoas que limpam as ruas, que é os garis, né? Minha mãe, professora primária da rede estadual. Então, assim, eu via muito meus pais trabalhando muito por dinheiro
e não tendo uma coisa que é tempo, né? Então, eu e minha irmã, nós ficava muito com os meus avós, né? E a gente foi criado, na verdade, assim. Claro, você quando criança, você não entende muito disso. Depois de adulto, você vê, nossa, eu via sempre meus pais trabalhando por dinheiro e por toda aquela dificuldade, mesmo assim, entregando, na verdade, né, muito do seu tempo para poder ter o mínimo de condição financeira para isso. E vendo toda essa história, na verdade, sempre mexeu comigo. Sempre mexeu comigo na situação de tentar entender que eu posso, como é que eu vou sempre trabalhar muito para ganhar dinheiro, para poder pagar minhas contas e, ao mesmo tempo, não ter tempo, né? Que eu acho que é uma moeda para que hoje eu valorizo bastante, né? Que hoje é o nosso conceito de liberdade financeira. E aí, ao longo da minha jornada, eu consegui, claro, estudei escola pública, né? Escola municipal, depois escola estadual, depois fiz faculdade federal, né? Na FRJ. Então, assim, eu sempre na verdade, sou filho da escola pública, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso e hoje eu tenho projetos, dou aula, né, em escola pública, escola estadual, também no interior do subúrbio, também, que é um projeto que eu faço, eu dou aula de matemática, mas eu ensino mercado financeiro, eu ensino como investir, analisar empresas através de matemática. Então é um projeto bem legal mesmo. Eu sempre digo que eu nunca vou parar de dar aula, até porque eu tenho uma gratidão muito grande por educação pública. E ao longo da minha jornada, aí já ficando no início da fase adulta, né, eu comecei a entender um pouco mais, né, de dinheiro, o valor do dinheiro e tudo mais. Mas eu sempre tinha para mim eu trabalhar por dinheiro. Então eu sempre estudei bastante, fiz mestrado, depois doutorado, para sempre o quê? Me tornar professor universitário e passar por uma grande universidade. Depois eu consegui passar para a FATEC, depois passar para a UERJ, né? Mas sempre ter aquela coisa de você trabalhar por dinheiro. Até então que eu tive na minha vida alguns professores que me deram esse insight de mercado financeiro. Até então, para mim, mercado financeiro é aquela coisa de especular, aquele sobe e desce, aquela loucura toda que a gente vê em filmes e que até então nunca tive interesse por ignorância, como a maioria das pessoas por ignorância. E eu já estava... As pessoas às vezes falam que às vezes eu comecei criança, adolescente no mercado financeiro. Não, eu comecei em 2012. Na época eu tinha aí, botando na continha aí, daqui uns 24, 25 anos de idade, né? Que eu estava ali na época do mestrado, terminando o mestrado, né? Indo para o doutorado. E foi nessa época que eu conheci alguns professores que me ajudaram bastante a entender de mercado financeiro. Aí eu comecei a estudar mercado financeiro, principalmente no doutorado, que é onde eu comecei a ter uma noção do que era uma ação, como é que se analisa uma empresa. Na época também a gente desenvolvia inteligência artificial para poder analisar o mercado financeiro. Então foi todo esse desenvolvimento. Mas eu não investia. Olha que interessante. Eu não investia. Eu comecei a investir por quê? Até porque eu não tinha dinheiro. Eu ganhava bolsa de mestrado, depois bolsa de doutorado. E quem é bolsista sabe que não tinha dinheiro. Você não tem dinheiro. E eu recebi uma bolsa atrasada, né, se não me engano, da CAPES, não sei, eu não lembro agora, mas no Banco do Brasil eu recebi uma carta dizendo que tinha R$300 que eu tinha que buscar lá na agência do Banco do Brasil para poder pegar esse dinheiro, sacar esse dinheiro. Falei, pô, dinheiro é dinheiro, né? Então eu peguei uma fila, fiquei na fila, coisa e tal, horas na fila, aí para poder sacar R$300. E aí com esses R$300 eu tinha uma vida, assim, claro, muito assim, eu nunca fui consumista, sempre ganhei pouco, mas nunca fui consumista. E esses R$300 eu falei, vou começar a investir. Já tinha um conhecimento, eu tinha umas pessoas que já me orientavam, então eu comecei a investir em 2012. E foi quando eu comprei minha primeira ação, né, as minhas primeiras ações, que foi da Itaúsa, né, uma hold que investe no Banco Itaú. E quem me acompanha sabe que eu sou um fã, né, do Banco Itaú, né, pelo negócio, pelo estudo. Mas eu estudei o negócio, estudei o Banco Itaú antes de começar a investir. Mas eu comecei com R$300. E aí, daí então, eu consegui passar para a UERJ, virei professor universitário. Mesmo assim, meu custo de vida sempre foi muito pequeno. Então, eu consegui aportar quase todos os meses, comprar mais ações. Depois aumentei minha participação na Itaúsa, fui comprando outras empresas também. Fui sempre estudando e crescendo. Né? É o que as pessoas esquecem, que não é só aportar uma vez. Cria um hábito de aportar, cria um hábito de investir. Todo mês você tira um pouco do seu salário. Eu, na época, consegui tirar 50% do meu salário e aportar. Depois tinha meses como eu recebia bolsa também, então tinha meses que eu tinha que botar todo o meu salário, porque eu vi ali uma oportunidade gigante, que é a Bolsa de Valores. Na verdade, nem Bolsa de Valores, empresas, né? Que as pessoas até confundem que, você é investidor de Bolsa de Valores? Falei, não, eu sou investidor de empresa, eu estudo empresas. Bolsa de Valores é só um mecanismo
que me ajuda a comprar, por exemplo, ter participação nos lucros do Itaú com, sei lá, até 9,50, R$ 10. Né? Então, assim, a Bolsa de Valores é só um mecanismo de acesso a bons negócios. Então, eu comecei a crescer meu patrimônio fazendo aporte, investindo em bons negócios, recebia dividendos, e esses dividendos, que é a participação nos lucros das empresas, né, eu reinvestia esses dividendos e fazia a máquina girar a meu favor. Eu fazia os juros compostos a trabalhar a meu favor. E aí foi sempre esse trabalho de estudar bons negócios. Foi quando, em 2016, quando eu comecei a estudar bons negócios, eu tive uma pimentinha chamada Magalu, Magazine Luiza, que me deu um grande upside. Não só ela, mas também outro emprego como Localiza, a CVC na época também, 2016 foi o meu melhor ano. Né? E é que eu falo, você tem que estar sempre farejando bons negócios. E eu sempre disse isso para mim. Não ficar vendo preço de tela. Eu sempre estava farejando bons negócios. E até hoje, eu passo os meus alunos do curso, os meus seguidores, fique próximo de bons negócios. Que em algum momento o mercado vai te compensar. Cedo ou tarde, o mercado vai precificar esse bom negócio. Na minha vez chegou, pior que de 2012 até 2016. Então foram 4 anos estudando. Claro, tive um crescimento de patrimônio e tudo mais, mas foi muito o quê? Farejando, muito mais preocupado em ler relatórios de empresa, muito mais preocupado em estar dentro da empresa, a operação da empresa, do que ficar vendo notícia, ou ficar vendo sobe e desce da queda, bolsa de valores e tudo mais. Então eu comecei a me ficar próximo de bons negócios, e quando eu consegui ter acesso, por exemplo, a Magazine Luiza, estudar esse bom negócio, como tantos outros bons negócios, a Localiza também foi sensacional na minha carteira de investimento, a própria Itaúsa, com grandes lucros e pagando bons dividendos, e eu reinvesti nesses dividendos, nossa, foi assim, excelente. E a partir daí foi quando eu tive um maior upside e que aí eu atingi a minha que eu chamo de liberdade financeira. É onde eu comecei a fazer o dinheiro trabalhar para mim e aí fico até um pouco mais tranquilo na vida e tudo mais. E foi quando também comecei a ensinar, né? Comecei a passar isso. Como eu disse antes, eu tenho uma gratidão gigante pelo setor público, principalmente, mas eu sou professor antes de qualquer coisa, antes de ser investidor, antes de ser professor de matemática, antes de ser engenheiro, antes de ser doutor, antes disso eu sou professor, né, educador, e aí isso é muito importante. E é interessante que hoje, né, com a questão da rede social, a questão da internet e tudo mais, como a gente consegue alcançar muitas pessoas. Então, assim, na verdade, a minha história, assim, é o que eu falo, a minha história, ela fala por si, porque é o upside, o crescimento, a disciplina, né, que a gente teve, né, pelo menos que eu tive, e também pessoas à minha volta me ajudaram bastante, por isso que eu sempre comento que network vale mais do que dinheiro. Né? Imagina uma pessoa um professor, né, o professor André, da FGV, que, putz, não tivesse me pegado, conversado comigo, me desse esse toque e ter feito ali uma conversa comigo bem interessante, de analisar as empresas de forma fundamentalista. Se não tivesse isso, talvez, eu estaria fazendo qualquer outra coisa hoje, eu não estaria nem tiro o sucesso que eu tive na Bolsa de Valores. Então, assim, o network vale mais do que dinheiro, a disciplina, o foco em conhecimento, né, isso é muito importante. Até hoje. E, é claro, fica próximo de bons negócios. Leia negócio. Eu até costumo comentar que eu não leio notícia, principalmente leio notícia. Se a notícia for importante, relevante, ela vai chegar para mim, porque o mundo hoje é desse jeito. Eu sempre leio relatórios de empresas. Quase que diariamente eu estou lendo relatórios de empresas. Dificilmente tem uma empresa que eu não tenha lido um pouco sobre ela. É claro, eu tenho aqueles setores, setor bancário, setor elétrico, tecnologia, varejo, eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas no geral eu estou sempre me dedicando meu tempo, não lendo notícias, e sim lendo empresas. Eu acho que com isso tudo, você dificilmente você não consegue crescer. Porque mesmo que a gente vai debater sobre crise, mas a bolsa, quando ela cai, ela no longo prazo ela sempre se ajusta. Então mesmo que ela caia agora, ela vai se ajustando. A bolsa nunca cresce em linha reta. Ela sempre tem essas oscilações. Mas ela tem oscilações sempre com uma tendência de crescimento. Se você pegar o gráfico da Ibovespa, da Nasdaq em dólar, você vai ver que a bolsa sempre está oscilando, ok. Mas está sempre com uma tendência de crescimento. Então, no longo prazo, tudo se ajusta, no longo prazo, tudo é interessante. E como a gente comentou na aula ontem, né, da Semana do Investidor Inteligente, dividendos. A palavra-chave do investidor de sucesso, do investidor inteligente, é dividendos. E a maioria dos brasileiros, Daniel, eu falo para você, não tem esse conhecimento. Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro, até milionários, que não sabem o que são dividendos. Eu digo que eles são milionários, mas não são ricos. Rico é consciência. Rico é assim, estou me estendendo um pouco, mas só para a gente ter essa ideia, as pessoas confundem muito, você é rico, milionário? Eu falei, olha só, eu prefiro ser rico. O que é o rico? O rico é o seguinte, Daniel, se você tirar tudo meu agora,
tudo agora, todo meu patrimônio, tirar tudo. Tira até minha roupa, meus óculos, tira tudo. Os óculos meio que eu fico sem enxergar, porque eu sou míope, né? Mas tira tudo. Eu vou conseguir parar, claro, talvez não de um curto prazo, mas no médio e longo prazo eu vou me organizar, vou fazer bons investimentos, vou estudar novas empresas, vou fazer meus aportes pequenininho, vou fazer os juros compostos novamente trabalhar para mim e vou voltar ao patamar que eu cheguei hoje. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes tem pessoas que têm um patamar, ganham uma herança gigante e perdem isso e acabou. Não, prefira ser rico. Rico é mentalidade. Rico não é dinheiro. Rico é mentalidade. E mais do que ser rico, ter liberdade financeira. E você ter liberdade de viajar a vários países, ter liberdade de o dinheiro trabalhar para você. E isso não é uma construção do dia para a noite. Isso é no médio e no longo prazo. E se você tiver disciplina, ter conhecimento e fazer bom network e estar próximo de bons negócios, eu digo para você, dificilmente você não vai conseguir. Legal. Nossa, uma aula aí já, hein? Uma aula já em Falo muito, né? minutos, Professor. É porque eu tô parado, né? Eu tô parado porque as verdade. faculdades Fica fecharam, né? carente. Nesse período. Teve esse Fica pequeno carente. recesso. Eu fico em casa, cara, putz, eu amo dar aula, eu digo que eu nunca vou parar de dar aula, nunca vou me aposentar, nunca. Posso continuar com trabalho, com projeto aqui junto à internet, com os cursos online, live e tudo mais, mas dar aula, estar em sala de aula, estar praticando junto com os meus alunos, isso nunca vai parar. Beleza. Não, você até comentou sobre dividendos, a gente gosta bastante, a gente que já tem esse convívio, né, de saber o que são os dividendos, como você trabalhar com os dividendos para que ele trabalhe a favor de você. A gente tem mais conteúdo disso na Semana do Investidor, que a gente está essa semana, mas mais para frente eu vou falar aqui, ou o Diego vai falar também, como que você pode acessar, como que a gente pode acessar essa semana. Legal. Beleza? E Beleza. vamos lá, então. Diego, eu percebi que você falou sobre construção de patrimônio no longo prazo, né? Mais ou menos você lembra qual foi o ano que você começou a investir? Comecei mesmo em 2012, com R$300. 2012 com R$300. 12, Beleza. isso. Em 2008, Desculpa. a gente tem uma crise que abalou o mundo todo mundo ficou sabendo. Muita gente não sabe quais foram os mecanismos, o que aconteceu, mas sabe que teve uma crise. As pessoas sabem disso. Sabe que teve uma crise. E você investiu pós-crise, 2012. Eu acompanhei a crise, mas não era investidor ainda. Eu acompanhei de perto Você a crise estava de 2008, estudando mas na eu época. não... Isso. Estava estudando na época. Legal. Eu queria traçar um paralelo rápido entre essa visão de longo prazo, a parte que você estava estudando, você viu o desespero das pessoas, se você estava estudando, você estava acompanhando. Que é o que algumas pessoas estão fazendo hoje. A gente vê o desespero, né? Quando você está no meio da crise ali, você vê um desespero muito grande. Eu queria traçar um paralelo disso com a crise que a gente está vivendo hoje, em 2020, com o coronavírus. Olha só, cara, eu vou te dizer uma coisa. Se eu soubesse que eu sei hoje, em 2008, eu estava comprando muitas ações. Meu Deus do céu. Eu estaria fazendo igual o Warren Buffett, cara. O Warren Buffett, que quem não sabe, é o maior investidor de todos os tempos, ainda vivo. Né? Quem não sabe que é o Warren Buffett, pesquisa Warren Buffett, porque leia tudo sobre ele. Eu já li todos os livros dele, todos os vídeos, entrevistas e tudo mais. O cara tem uma leitura de mundo sensacional. E em 2008 foi uma crise junto aos bancos, no caso, né? Junto à questão imobiliária também. Então os bancos estavam quebrando, né? Os bancos estavam, assim, suas cotações baixíssimas. E o Warren Buffett estava fazendo o quê? Comprando barato. E é uma coisa que as pessoas... Até um post que eu fiz no meu Instagram, porque as pessoas que ainda não percebem é que se a bolsa está caindo, é porque as pessoas estão vendendo barato. Sim. Né? Igual você vai viajar, você tem uma bicicleta parada, um carro parado na sua garagem, você vai viajar, vai se mudar, vai sair do país, você quer sair rápido do país. Então você vai vender esse carro rápido, quer vender esse carro barato, porque você quer se livrar dele rápido. E aí acontece, então as ações estão caindo porque as pessoas estão vendendo barato. Mas as pessoas esquecem, se tem alguém vendendo, é porque tem alguém comprando. O que esse cara que está comprando está pensando? Está comprando na baixa. É liquidação. Então as pessoas têm que entender que qual lado que elas querem ficar.
vender na baixa ou comprar na baixa. Por isso que eu falo que eu não perco dinheiro. Dificilmente eu perco dinheiro na bolsa. Dificilmente. Porque quando as ações caem, eu não vendo. Você perde dinheiro como? As ações caindo e você vende na baixa. Mas eu não vendo. Pelo contrário, eu compro mais. Né? Recentemente, né, tivemos foi segunda-feira da semana passada, tivemos o primeiro circuit breaker, né, quando a bolsa parou suas operações devido a uma queda brusca. E aí foi o momento que a Itaúsa, né, minha primeira empresa que eu investi, pagou dividendos. Então, quando eu abri o aplicativo, né, da minha corretora, eu vi ali, na minha conta, parado o dinheiro, o dividendos que caiu na minha conta, porque os dividendos caem na sua conta, e também isento de imposto de renda, é bom lembrar isso. O dividendos caiu na minha conta, e ao mesmo tempo a bolsa caindo. Cara, casamento perfeito. Por quê? Porque a bolsa caindo, então muitas ações, bons negócios baratos, e o dividendos na minha conta. Eu nem tive que tirar do meu bolso para poder isso. Foi a própria Itaúsa que me deu dinheiro para poder. Eu, no momento, reinvesti meio na própria Itaúsa. Então, assim, em 2008, nós tivemos uma crise que o Warren aproveitou. Nessa crise, estou aproveitando bastante, como eu já aproveitei também na crise da greve dos caminhoneiros. Nossa, a greve dos caminhoneiros foi também, tem várias oportunidades. Como teve a crise do Wesley Day, quando saiu a gravação do Joás Batista junto ao ex-presidente Michel Temer. Então foi aquela queda muito forte. Ali também teve o circuit break também. Então, assim, foi uma queda muito forte, onde eu aproveitei comprar ações baratas. E sabe o que aconteceu? Sabe qual é a semelhança que teve lá em 2008, que teve no Wesley Day, na greve dos caminhoneiros, e que provavelmente vai acontecer agora com o coronavírus? Toda crise passa. Toda crise passa. A live acabou o mundo agora, não gente, vai acabar. Entendeu? O mundo não vai acabar. Entendeu? Se você se desespera nesse momento e tudo mais, cara, ok. Mas eu sei disso, toda crise para. Então é o momento, a minha estratégia de investimento, ela está muito bem montada, muito bem arquitetada, e quem me acompanha, quem é aluno do curso principalmente, lá no Close Friends, que a gente tem, os alunos do curso têm acesso ao Close Friends, lá a gente debate bastante, discute bastante sobre mercado financeiro, sobre empresas, e ainda mais agora, né, o grupo está bombando. Então a gente fala disso. A estratégia de investimento é qual? É essa. Acabou, cara. É só seguir. E aí, se o mercado der oportunidade, cara, a bola, o gol estava grandão, sem goleiro, e a bola tá quicando na sua frente. Ué, cara, é assim, é só fazer gol. Mas as pessoas não, as pessoas preferem seguir notícias, preferem seguir outras circunstâncias, não. Então, quando você fala, fazer um comparativo de 2008 com agora, vou dizer isso para você, toda crise passa. Toda crise passa. Então, é só uma questão de oportunidade. E é interessante que agora aquelas pessoas que falavam de trader, análise gráfica, Bitcoin, sei lá, essas coisas todas que aparecem por aí, sumiram. Sumiram. Ninguém mais aparece. Porque agora que está vendo aqui. Eu até costumo dizer que no meu curso, né, primeiro um curso que a gente lançou em dezembro do ano passado, né, eu tive vários ex-traders se inscrevendo no curso. E depois veio os depoimentos, né? Pô, professor, não te ouvi, né? Fiz trade, trabalhei alavancado, peguei dinheiro emprestado para poder fazer nas gráficas, tentar adivinhar onde é o fundo para poder vender no topo. E aí acabei quebrando. Aí na primeira crise, quebrou tudo. Então eu vejo muitos alunos do curso que são ex-trader, ainda bem, né? Agora estão uma orientação mais correta e com certeza no longo prazo eles vão se ajustar. Mas é interessante como aí que a gente vê que são os fortes, né? Porque quando a crise passa, né, a gente vê quem é que sobreviveu. Então, com essa filosofia, com essa metodologia, com essa estratégia, eu falo, você não perde dinheiro. Crise. Claro, eu estou vendo lá no meu patrimônio cair pela metade. O meu patrimônio caiu pela metade. Isso não quer dizer que eu estou perdendo dinheiro. Até porque, por exemplo, eu sou investidor da Itaúsa. Eu compro Itaúsa desde 2012. Compro quase que todos os meses a Itaúsa. Sempre vou comprar, eu acho que é um belo negócio e sempre vou comprar. Dificilmente eu vou vender. Então, mesmo que ela caia, eu vou o quê? Comprar cada vez mais. Então, pensando no médio e longo prazo, o meu foco sempre é em dividendos. Então, pensando no médio e longo prazo, é sempre essa ideia que eu falo, que eu até comentei na aula ontem, né, na aula 1, né, como ganhar dinheiro na crise, que é o foco em dividendos, que é a construção de uma renda passiva, que é o mais interessante. Bem legal, cara. Dá para ver a diferença nítida entre o cara que
é o day trader, né? Ele tem essa característica de, eu quero só ganhar dinheiro ali nas oscilações e tal. Mas você traz uma ideia diferenciada, que é a ideia do cara que constrói um patrimônio. Ele está sempre construindo um patrimônio. O preço baixou, não importa, eu estou construindo um patrimônio. Então, o preço baixou, está na hora de comprar mais, porque eu vou poder construir mais barato. Vou poder construir mais coisas com um preço bem menor. Ou seja, meu dinheiro vai valer mais. Na verdade, então, quando cai, teu dinheiro vale as ações, né? Sim. É um pensamento Quem não gosta de comprar algo bom e barato? Quem não gosta de comprar algo bom e barato? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. O investidor fundamentalista, então, gosta mais ainda, né? Exatamente. Então, assim, é bacana. A gente traçou um bom paralelo, mas eu queria saber de você que tipo de análise você está fazendo para essa nova crise, com respeito às novas empresas, o que você está seguindo? Qual linha de raciocínio que você está seguindo? A gente já sabe que é construção de patrimônio, é comprar barato, é foco em dividendos, mas você tem alguma visão em mente de não quero dizer, empresa tal, compre empresa tal. Essas dicas a gente não sabe que não pode. Não é dica. Não existe isso. Mas, assim, traçar um caminho para a gente poder seguir. Entendi. Cara, assim, na verdade, estratégia de investimento, minha estratégia está montada já há muito tempo, né? Eu até já comentei isso várias vezes, vale a pena comentar novamente, que eu tenho minha carteira de investimento pensando que fosse uma escalação de time de futebol. Então eu tenho minha defesa muito bem montada com o setor bancário e setor elétrico, que você pode perceber que são os setores que são mais resilientes, né? São bons pagadores de dividendos, onde eu tenho Itaúsa e hoje a Alupar, né? Então, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica, que não tem como, pode vir crise e tudo mais, são dois setores que são bastante resilientes. Claro, pode ter oscilações, tranquilo, mas como eu disse aqui no início, né, a Itaúsa pagou excelentes dividendos. Então, o que ela pagou de dividendos para mim, já é mais que pagou essa crise. E eu tenho o meu meio campo extremamente adaptativo. O que seria o meio campo adaptativo? Eu tenho empresas dolarizadas, que são empresas ou do exterior, como Walt Disney, Netflix, Facebook. Lembrando que eu posso comprar essas empresas aqui no Brasil, né, e os dividendos lá pagos é convertido do dólar para o real. Então, o dólar alto, eu ganho muito com essas empresas, então elas se adaptam muito bem ao dólar alto. E também tem as exportadoras, como a Tupi, que é a empresa que fabrica módulos de motor. Então, é uma empresa que ela exporta módulos de motor. Então, ela também recebe uma empresa brasileira, mas ela exporta. Então, são empresas dolarizadas. Então, faz parte do meu campo. E eu tenho empresas também que crescem com o país, que é, por exemplo, no setor de varejo, né, industrial, por exemplo, que eu tenho a Grendene. Então, hoje talvez esteja sofrendo um pouco mais, porque as pessoas não estão mais comprando Melissa, porque os shoppings estão fechados e tudo mais. Mas, em compensação, meu outro lado do meu meio campo, estou ganhando muito bem com o crescimento, principalmente do dólar, o dólar alto. Né? São empresas que estão muito ligadas ao dólar. Então, eu tenho um meio campo muito bem estruturado e na frente eu tenho minhas pimentinhas, minhas small caps, que é o meu ataque, né? Que são empresas muito fortes, no quesito que pode crescer rapidamente, pode dobrar ou triplicar de preço. Recentemente, aí tem um relatório que eu lancei hoje falando da PetroRio. Eu fiz um relatório atualizado, que está lá no meu Telegram, que faz parte exatamente, que é um relatório que a gente botou ali, uma atualizada, eu escrevi hoje, na verdade, esse relatório, para que as pessoas tenham ideia, mesmo com a queda do petróleo, com a crise, mostrar que os fundamentos da empresa estão excelentes e que, mesmo com a queda forte que ela teve, é uma oportunidade gigante de compra para poder, ela provavelmente vai ter grandes upsides. Então, o meu ataque, né, eu tenho, por exemplo, a Louca América, hoje chama de Unidas, a Petenat, então, empresas que são pequenas, que o mercado ali pouco olha, marginalizadas muitas das vezes, mas que tem um poder de crescimento muito grande. Então, eu tenho uma estratégia de investimento. Então, posso trocar uma peça ou outra, mas eu tenho uma estratégia de investimento. Então, por exemplo, ia jogar jogo a jogo. O jogo de hoje, o meu ataque está sofrendo. Claro que está sofrendo o meu ataque. Mas, em compensação, a minha defesa, né, está muito bem estruturada. Então, a minha defesa está segurando. Quando a Itaúsa está pagando dividendos, ela está segurando o meu time. Tem momentos do time que tem que recuar. Só que eu estou pensando em ganhar campeonatos. Eu não estou pensando em ganhar um jogo, 2 jogos. Eu quero ganhar campeonatos. Então, eu crio uma escalação, que é a minha carteira de investimento, muito bem equilibrada, para que eu possa ganhar sempre no médio e longo prazo.
para que eu possa sempre levantar taças. Então, não importa se eu estou numa crise, se o meu time está na defesa, ou se o Brasil vai muito bem, se a Bolsa cresce também, eu vou ganhar tanto numa situação quanto na outra. Porque nesse momento de defesa é onde eu tento fazer o que eu fiz, né? Comprar mais ações dessas empresas que pagam bons dividendos. Então, as empresas pagando dividendos, ela consegue equilibrar. Mesmo que lá na frente, por exemplo, a própria PetroRio, que teve uma queda muito forte, né, e também aí gera uma outra oportunidade de compra, se é claro, se a empresa mantém os bons fundamentos, e ela mantém. Quem não viu ainda, só ver meu relatório lá no Telegram, que eu explano, tento fazer uma explanação bem direta, nem sei muita enrolação, bem direta sobre a minha visão, a minha leitura sobre a PetroRio, por que eu continuo na empresa, porque eu estou comprando ainda mais a empresa. Né? Então, a gente consegue ter um time muito bem equilibrado, também no meio de campo, com empresas dolarizadas e também empresas que hoje estão sofrendo, que é, por exemplo, o setor do varejo, mas até pouco tempo atrás, as bolsas, o setor de varejo estava crescendo muito. Então, não tem problema. É um meio campo extremamente adaptativo. Então, a partir do momento que eu tenho uma estratégia muito bem montada, eu consigo adaptar a diversos cenários. E quando eu aproveito, por exemplo, nesse momento de queda da bolsa, que é o momento que eu vou fazer aquisições, aumentar minha participação nas empresas, aumentar a participação nos lucros das empresas para poder ganhar mais dividendos. Então é o seguinte, então a gente consegue crescer cada vez mais a nossa carteira de investimento por causa, né, de uma estratégia muito bem montada. E não ficar louco toda hora, ficar vendendo, trocando de empresa. É que a gente fala do futebol, né? Aquele treinador que fica toda hora mudando de jogador, mudando as peças e tudo mais, né? Dificilmente o time ele vai ser campeão. Né? Normalmente a gente mantém um time ali, muda uma ou duas peças, vai adaptando ao adversário e conforme a gente vai administrando isso, tendo uma gestão mais completa sobre isso, sobre a nossa carteira de investimento, sobre o nosso time, dificilmente a gente não vai ganhar campeonatos e levantar taças. Então, na questão da estratégia de investimento é muito clara, né? E fica muito bem organizado dessa forma. Pelo menos é o que eu faço. Que vai ser melhor para todo mundo? Eu não sei. Na verdade, é a minha estratégia de investimento, que eu até explico passo a passo para os meus alunos do curso e tudo mais, mas é muito mais voltada para um equilíbrio que se adapta a diversos cenários, inclusive o atual. Total de crise, beleza. Beleza. Eu queria trazer um assunto aqui um pouco mais econômico. Eu sei que nosso foco é em bolsa de valores, mas a economia influencia na bolsa de valores, não tem como. Né? É algo que anda junto. É algo que anda junto. E falar sobre o impacto econômico dessa crise com o lockdown. O que é um lockdown, por exemplo? O que acontece, por exemplo, se os Estados Unidos parar, como a Itália parou, por exemplo. Eu queria trazer esse assunto para dentro aqui da nossa conversa sobre investimentos e aí a gente poder ver um novo paradigma de poder investir, né? A visão de investidor para isso. Sobre economia. É importante dizer assim, que eu, por exemplo, eu não sou economista. Sou engenheiro, matemático e investidor. As pessoas até confundem isso, né? Parece que quem investe em empresa de economia. Nada disso. Na verdade, eu conheço poucos economistas que investem na bolsa de verdade em renda variável. O economista ele consegue entender, né, claro, toda a situação, claro, tem todo o meu respeito, mas dentro da minha área e tudo mais, de investidor, entender de empresa, de processos, e aí sim de ações, eu vejo muito mais, por exemplo, muito mais gente da engenharia, né, tendo grande êxito do que mesmo economista. Por que também não sei, também não tem eu vejo psicólogos, advogados, médicos também sendo grandes investidores, mas não vem ao caso aqui. Na questão da economia global, você citou a questão da Itália, tem uma situação que a gente tem que levar em consideração. A Itália, ela demorou, né, pelo menos os órgãos públicos italianos, e eu já passei pela Itália e tudo mais, estudei lá, e assim, e a coisa lá foi meio lenta. Eles não tomaram atitudes mais bruscas em relação ao coronavírus. Talvez não acreditaram, não sei, não estava lá, então não posso falar. Mas não sei. Então, por isso esse surto foi maior lá. Porque a gestão pública não teve um cuidado muito forte. Por exemplo, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, tirou todo mundo das ruas, logo de cara, já fez todo um movimento, né, para poder. A própria população também abraçou esse movimento, e tanto é que a gente lá, o coronavírus ainda não pegou. Desculpa. Diferente da Itália. Então, assim,
Aqui no Brasil nós tivemos um movimento muito forte também nessa questão né, de parar as faculdades, como eu disse aqui, escolas, os escritórios funcionando de forma bem limitada e tudo mais. Então, eu vejo um movimento muito interessante também no Brasil. As pessoas estão mais conscientes sobre a questão do coronavírus, e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Algumas atitudes eu acho que estão tomando de forma drásticas, né? Aí é uma questão de políticas públicas, não tem como fugir disso, mas o resultado nisso na economia, eu até estava vendo hoje a reportagem do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, que ele está antecipando, por exemplo, 13º, o acesso a algum FGTS, fazendo com que as empresas não paguem os tributos e tudo mais, para poder... Na verdade, ele não está tirando do bolso para poder ajudar pessoas, empresas e tudo mais. Tem a questão também do Bolsa Família, fazer uma ampliação do Bolsa Família. Então está tirando muito pouco do bolso. É muito mais uma questão de antecipação de um capital, né? Então vai mudar um pouquinho a questão do fluxo de caixa do governo federal mesmo, pelo menos nesse momento. Claro, se a coisa se agravar, a gente pode ter uma situação um pouco mais complicada. Na questão de dinheiro financeiro para o governo federal, e isso afetar a economia. Mas eu vejo muito mais uma decisão até inteligente, né, do Paulo Guedes de antecipar algumas receitas, né, e isso talvez prejudique um pouquinho só esse fluxo de caixa do governo federal, mas não é um dano grande, não é muito danoso. Então, assim, então eu consigo ver com bons olhos, pelo menos até o momento, essa situação. E na questão de relacionamentos, é claro que muitas empresas, né, estava até vendo aqui uma reportagem sobre a questão das empresas das companhias aéreas, né, que vão sofrer bastante, mas é aquela situação, né, são empresas que talvez não fizeram o trabalho de casa, são empresas que não têm caixa, que não se prepararam para momentos de crise. Claro que ninguém vai ficar prevendo crise toda hora, mas tem empresas que precisam se organizar para qualquer tipo de abalo, né? E eu vejo as companhias, historicamente, as companhias aéreas, elas não se preparam mesmo. Viu várias empresas já abrindo e fechando, né, mudando aí, vimos agora a Avianca mesmo, que nem foi nada muito em relação ao coronavírus, mas é muito complicado esse business. Mas vemos tantas outras empresas, por exemplo, a Taesa. A Taesa, ela é uma empresa que tem bastante caixa, né? Ela tem uma receita recorrente, então não importa se tem coronavírus, se não tem coronavírus, se as pessoas estão usando energia elétrica ou não, ela tem uma receita garantida e recorrente, então ela passa por essa crise de forma magnífica. E suas ações caíram bastante até, né? Assim, sem entender, como eu falo, o mercado é meio maníaco-depressivo, não tem um porquê. A Taesa tem uma excelente, como a Alupar, que eu tenho em carteira também, excelente empresa, tem receita recorrente. Os bancos podem sofrer um pouco, né, na movimentação, mas os bancos têm muito caixa, têm que correr vários recursos, vários caminhos para poder se recuperar. O que me preocupa mesmo são as pequenas empresas, né? As pequenas empresas que estão começando, que talvez não tenham esse fluxo de caixa tão forte que pode atrapalhar. E aí, falando numa situação econômica, que foi a sua pergunta, né, nós sabemos que quem emprega mais no Brasil são os pequenos empresários. É o dono da farmácia, é o dono da padaria, é o dono de uma loja no shopping. Então, os pequenos empresários são os maiores empregadores no Brasil. Então, isso pode ser preocupante no curto e médio prazo. Mas, de uma maneira geral, eu vejo ainda o Brasil está ainda fazendo decisões, na verdade, né, condutas que eu acho interessantes para o cenário atual. Claro, daqui a uma semana, daqui a um mês, a crise pode se agravar e a gente vai fazer uma nova avaliação sobre o que está sendo feito. Mas numa questão econômica, vai ter abalo? Claro que vai ter. Não tem como, né? Os shoppings estão fechados, né? A microeconomia, principalmente, vai sofrer muito, né? Sim. Mas a macroeconomia, ela vai sofrer? Sim. Mas eu vejo como um país hoje muito globalizado, hoje como os países conversam bastante, os bancos centrais conversam bastante hoje, então eu acho que não vai sofrer tanto quanto a microeconomia. Então a gente tem que ter, por exemplo, a padaria do seu Joaquim, como a gente começou a comentar, né, que até era o nome do meu avô, aí da esquina, ele vai sofrer muito mais do que uma economia de um país como um todo. Então a gente tem que ter só essa visão, essa leitura de mundo, né, como a gente comenta, porque a economia vai sofrer sim, mas uns mais, outros menos. Quem vai sofrer mais, com certeza, é o microempresário, sem sombra de dúvida. Legal, legal. Eu fiz essa pergunta justamente para entender que, cara, a gente não é economista, mas como investidor a gente tem que ter a visão empreendedora.
né? E a visão Isso. empreendedora que traz esse norte para gente. Traz essa visão macro de você saber que, pô, teve o fechamento de shopping. O que isso vai afetar na minha vida? Muita coisa. Pô. Se ocorrer o fechamento de shopping, não vai ter dinheiro rodando. As empresas que estão dentro do shopping vão sofrer com isso, não vão conseguir criar caixa e tudo mais. Então, essa é a visão empreendedora que eu queria mostrar para quem está assistindo aqui, para quem ouvir depois também, quando a gente publicar, que é uma das visões mais interessantes para quem é um investidor, principalmente um investidor fundamentalista, né? E aí trazer essa visão Sim. não só para empresas pequenas, mas na hora de analisar uma empresa grande. Como você falou, você estava analisando o Itaú para poder investir na Itaúsa, né, que é a holding do Itaú. Você Sim. analisou todo um cenário macro, todo o setor bancário, que até você falou que tem até mais Perfeito. afinidade, né, que já investe há bastante tempo, Sim. mas você, além de analisar o cenário macro ali do setor bancário, você viu, pô, vem uma crise aí, como é que o setor bancário se comporta na crise? Como é que o setor elétrico se comporta numa crise? Por que eu vou escolher, sei lá, talvez o setor de transmissão de energia? Por que eu não Sim. escolho o setor de distribuição? Que aí já é um subsetor, né? Já é um pouco diferente. Então, é essa Isso. visão empreendedora que a gente tem que ter. Gostaria que você falasse mais sobre isso, mais a fundo na questão dos setores, com respeito a essa crise. Qual setor que você acha que passa melhor por uma crise dessa? Qual que sofre mais? Eu queria ver isso de você. Sim. Como eu disse, só você vê minha carteira de investimento, né? A minha defesa é formada por quem? Setor bancário e setor elétrico. Tu vê que já na minha escalação já mostra quais são os setores que são mais resilientes. Não vai ter muita Uhum. alteração. Até falando do relatório que eu publiquei hoje sobre a PetroRio, nós tivemos uma queda do petróleo muito grande, exatamente com o olhar empreendedor. No meu relatório tem muito mais do olhar empreendedor do que ficar vendo preço de ação. A PetroRio, desde a sua alta, ela teve uma queda de quase 60%. Então, nossa, uma empresa que caiu 60%. Mas você entra, e no relatório eu explico isso com detalhes, quando você entra na empresa, você começa a entender que a empresa tem um processo muito interessante, o lift cost da empresa vem diminuindo, que é o custo de extração do petróleo. Então, seu custo operacional vem diminuindo cada vez mais. Então, aí mesmo com o barril de petróleo em queda, ela está reduzindo seu custo operacional. Então, o valor de venda do barril está caindo, mas o seu custo operacional também está caindo. E uma coisa que as pessoas pouco falam, pouco comentam, é a questão que ela tem um hedge, uma proteção. Ou seja, ela tem um seguro. Mesmo que o barril de petróleo caia, só está $33, se não me engano, ela tem uma proteção de $65 do barril. Ou seja, tanto o primeiro trimestre quanto a metade do segundo trimestre, ela pode vender o barril ao preço antigo de $65. Então, olha que interessante. Quando está todo mundo vendendo a 30, 33 e tudo mais, ela vai estar vendendo a 65 até para ela ganhar um tempo, na verdade, né? Tudo mais. E como a questão da Rússia e da Arábia está praticamente resolvida, né? A gente está vendo aí, até porque são duas economias que dependem bastante do petróleo, claro que vai sofrer, sim, até por questão do coronavírus, do dólar alto, etc. Vai sofrer sim. Só que são duas economias que, onde o rumor foi ali que o estopim da crise, né? Eu também explico isso lá no relatório, elas precisam do petróleo. Então isso não vai ficar por muito tempo, senão elas vão se prejudicar. Então, Sim, como a total. PetroRio conseguiu se preservar nesse período, né, primeiro trimestre, metade do segundo trimestre, podendo vender mesmo com preço antigo, então olha só, enquanto o preço está caindo, não importa para ela nesse momento, porque ela consegue vender o preço antigo. E mais do que isso, né, ela adquiriu o campo de Frade, boa parte do campo de Frade, e também do Tubarão Martelo. Ou seja, ela está produzindo ainda mais. E a produção desses campos ainda não caíram nos resultados da empresa. Então, quando você ficar vendo o operacional da empresa, os fundamentos da empresa, o interno da empresa, você vê que a empresa tem muita coisa boa ali dentro. Que você até esquece um pouco o cenário exterior. Então, o que você comentou é certo. Essa visão empreendedora de entender de negócios, que é o meu principal foco, né? Como eu falei no início, eu não sou investidor de bolsa de valores, sou investidor de empresas, eu entendo de empresas, e é isso que eu ensino. Eu ensino aos meus alunos, e falo bastante também no Instagram, no Telegram agora, sobre negócios, sobre empresas. Então, quanto mais você criar aptidão para poder entender de negócios,
melhor investidor você será. É isso que as pessoas têm que entender quanto antes. Você não precisa ficar estudando lá, fazendo cálculos mirabolantes, nada disso. Entenda de negócio, entenda de empresas. Aí a pergunta que eu sempre recebo, Gil, mas como é que eu vou começar? Que negócio eu vou ler, coisa e tal? Networking. É por isso que tem um Close Friends. Às vezes aparece, dentro da discussão, aparecem negócios que eu não estava estudando. Quer ver um exemplo? Até no Mastermind que tivemos, eu falava sobre a Tecnos, né, empresa de relógios e tudo mais. Eu não tinha essa empresa no meu radar, nem imaginava essa empresa, só que apareceu um aluno comentou, e eu comecei a conversar, e comecei a escrever ali, anotei, depois comecei a pesquisar mais, troquei mais ideias com esse aluno, e olha, eu como professor, então ali pedindo orientações, o que ele já pegou, o que ele já tinha lido, qual era o relatório que ele tinha criado, a ideia dele ali, a análise dele, e eu comecei a pesquisar e tudo mais, e vi que a empresa também era sensacional naquele momento, como pimentinha, e ela teve um upside naquele momento sensacional. Eu até comentei quem estava no meu Telegram, lá, isso foi em dezembro, se não me engano, ano passado, eu comentei isso e a empresa teve um upside gigante, interessante. Hoje, claro, está sofrendo como todo mundo, mas naquele momento foi excelente. Então, networking, não tem muito para onde fugir. Mas é exatamente o que você disse. Essa visão empreendedora, essa visão de negócios é o principal para você ser um investidor de longo prazo, ser um investidor inteligente. Show de bola. Você já deu a deixa pra gente, cara. Ser um investidor inteligente. A gente está na semana do investidor inteligente. A aula 1 já foi lançada, certo? E eu queria, como eu falei lá no início lá do podcast, eu queria que você falasse pra gente como funciona, primeiro, como funciona, e segundo, como eu posso acessar essa semana. A Semana do Investidor Inteligente, na verdade, foi uma ideia comigo, junto com a minha equipe, de tentar conscientizar, aproveitar esse momento de crise, queda da Bolsa, conscientizar as pessoas, né? Esse papel professor mesmo, né? Tentar criar um momento, uma semana, né? Um ambiente, que é um ambiente virtual, onde a gente vai conscientizar as pessoas. Conscientizar no sentido de educação financeira, de saber como investir. Principalmente que as pessoas querem começar, ou que são investidores iniciantes, terem um material, um conteúdo muito bem organizado, muito bem estruturado, confiável, porque a gente vê muita coisa, infelizmente, muita besteira na internet, mas um material confiável, coisa e tal, que tem pesquisa acadêmica, que tem não é só falácia. Então a gente vai criar essa semana. Então a gente essa semana, separamos em 3 aulas, então são 3 aulas online, né, para ter acesso a essas 3 aulas. Só no meu canal no Telegram, né? Que você pode acessar o meu canal do Telegram. E nos meus stories, está sempre passando, coisa e tal. Eu estou na minha bio, tem um link também diretamente para o blog. Então, assim, você consegue ter acesso a esse blog onde estão as aulas. Mas vale lembrar também que essas aulas, por ser um material rico, um material que está no curso também, Leitura de Mundo, vão ficar disponíveis somente até domingo, 22 de março, se eu não me engano. Então, somente até domingo, as aulas ficarão disponíveis. Aula 1 saiu ontem, então às 21 horas, na segunda-feira, então onde a gente falou sobre como ganhar dinheiro com a queda da Bolsa, que fala muito sobre valuation, sobre dividendos. A aula 2 vai ficar disponível para vocês amanhã, às 21 horas. O pessoal do Telegram, o link vai estar lá, então vou dar a disponibilidade para vocês. E a aula 3 vai ficar na sexta-feira, também às 21 horas, onde a gente vai falar sobre a ideia do investidor inteligente. Então serão 3 aulas importantes para quem está querendo começar a investir, ou até para quem já investe e tem muitas dúvidas. Esse podcast também faz parte da nossa semana, esse podcast especial falando sobre o coronavírus, faz parte também da nossa semana do investidor inteligente. E um plus, que é interessante, na quinta-feira a gente vai ter uma live com alguns alunos no curso Leitura de Mundo, que é interessante para poder discutir, ouvir outras pessoas, estratégias de investimentos de outras pessoas, para poder a gente estar nessa troca. Como eu disse aqui, network vale mais do que dinheiro. Então eu vou convidar alguns alunos do curso, quem tiver disponibilidade, para poder participar da live. Vários alunos podem entrar aqui, fazer perguntas, trocar uma ideia, tudo mais, na quinta-feira também, às 21 horas, para que a gente possa estar conversando. Então é uma semana recheada, com bastante conteúdos. Estou recebendo várias perguntas, as pessoas estão me perguntando hoje, mais de 300 perguntas, foi bem interessante, que aí consegui responder a todos, ainda bem, né? Mas não sei se eu recebi mais, mas não tem problema. Vou fazer o máximo que eu puder para responder a todos.
porque é o momento. E aproveitando também que a maioria das pessoas, né, estão em casa, né, estão fazendo home office, as faculdades estão paradas, as escolas estão paradas, tem muita gente em casa, então é interessante também aqui, a gente está fazendo até um entretenimento, né, colocando aqui conteúdos diários, na verdade, né, então de segunda a sexta a gente está tendo conteúdo, sempre às 21 horas, colocando esse conteúdo para vocês. Então quem está em casa, tudo mais, é o momento de não ficar parado, né? Alunos também, meus alunos, por exemplo, da faculdade, podem estar aí acessando o conteúdo, então a aula nunca não parou, né? A gente está tendo aqui conteúdo também que é interessante, e o recurso da internet, das redes sociais, tudo mais, é extremamente interessante, mas também vale dizer também do relatório, que já comentei antes também, o relatório da PetroRio, que também está disponível lá no meu Telegram. Então, a gente está com toda essa semana do Investidor Inteligente, que é baseado num grande livro do Benjamin Graham, que foi professor do Warren Buffett. Então, a gente está muito bem fundamentado, né? A nossa bibliografia é excelente, é a melhor que tem. Então, a gente está sempre aqui trazendo conteúdos que vai ter relevância, conteúdos de qualidade, é isso que a gente quer, para poder transformar, né? Acho que a nossa ideia aqui é educar, e não só educar, mas educar e transformar não só uma mentalidade, mas decisões, atitudes, para que as pessoas possam mudar, né? A gente vê que o maior mal do Brasil ainda é a educação financeira, e quem sabe investir, né, no médio e longo prazo, né, como eu comentei aqui, contei um pouco da minha história, né, eu não quero repetir como foi a minha criação, como meus pais, né, não tinham tempo para poder acompanhar a criação minha e da minha irmã, né? Então, liberdade financeira não é para você ter uma Mercedes, ter um iate, nada disso. Isso aí é besteira. Liberdade financeira é para você ter tempo, né? Quando tem os dividendos caindo na tua conta, você pode ter tempo, mais tempo, trabalhar menos, por exemplo, para ter tempo para você poder levar teu filho na escola, para você poder viajar, para você poder ler um livro, parar para ler um bom livro, para você estar em família, né? E não ter que esperar se aposentar com 60 e poucos anos, 70 anos, para aí você começar a ter esse tempo. Então, quanto antes você entender de mercado financeiro, entender de empresas, de análise fundamentalista, de investimento, né? Ser um investidor inteligente, é isso que é a nossa bandeira. Quanto mais você entender disso, primeiro, você vai começar a entender de mundo. Você vai começar a entender como as coisas... Porque quem entende de empresas, entende de mundo. Repara só, quando você acorda pela manhã, sempre tem alguma empresa te influenciando. Seja o fone que você usa, a roupa, o óculos, a luz, sempre tem uma empresa te influenciando no seu dia a dia. Isso as pessoas têm que ter noção. E quando você começa a estudar empresa, entender de empresas, você começa a entender de mundo. Então é um crescimento não só para a questão de ganho financeiro, que não é só esse o objetivo aqui, mas nós temos uma gana muito forte para as pessoas sejam conscientes e elas tenham o quê? Tempo, né? E uma inteligência global, uma inteligência que eu chamo de leitura de mundo. O nome do curso não é nome à toa de leitura de mundo. Quando você tem leitura de mundo, você tem uma concepção muito geral sobre o que acontece à sua volta, todos os processos e dinâmicas globais. Então, entender de empresas, você vai ter que fazer melhores investimentos, você vai entender melhores as crises, você vai entender, ter uma noção, até dentro do seu trabalho. Você vai mudar até os seus processos, porque uma coisa que é interessante é ter uma empresa, quando você começa a falar de empresas, eu começo a trazer ideias de empresas como, por exemplo, a PetroRio, ou o Banco Itaú, a Locamérica, lojas americanas, lojas Renner. Eu tenho alguns processos, alguns insights ali dentro dos gestores, que às vezes eu trago para dentro da minha própria empresa, que é pequenininha. Mas que você começa a entender um pouco mais de gestão, de operacional. Isso é empreendedorismo, né? Eu sempre digo que eu modelo os melhores, eu sempre sigo pessoas que chegaram onde eu quero chegar, então eu sigo modelos que eu acho que é interessante, e eu trabalho muito com resultado, né? Não muito com falácia. Então eu estudo esses modelos reais para trazer até para a minha própria vida, e dentro da minha empresa a gente consegue construir também muitas ideias legais. Então, entender de empresas é o principal para você poder ser um bom investidor e você ser um bom empreendedor e até ser um bom profissional. Pelo menos é assim que eu enxergo as coisas. Legal, legal. Bom, galera, então é isso. Esse aqui foi o nosso podcast especial sobre o coronavírus. Opa, bem legal. Né? Falamos de negócios, falamos sobre a crise, falamos sobre longo prazo, falamos sobre a Semana do Investidor Inteligente.
Então, se você quer mais conteúdo desse de qualidade, aproveita. Você está em casa, cara. Você está em casa. Você está assistindo a Netflix. Exatamente. Tudo bem, maratona essa Netflix, Não. mas para um tempinho e assiste o conteúdo aqui, cara. Que a gente está aqui compartilhando, é um conteúdo bacana. A gente, tá batendo esse papo aqui. Tá cada um em sua casa, o Diego tá na casa dele, eu tô aqui na minha casa, estamos em home office, mas estamos produzindo algo que é interessante não só para mim e para ele, mas para todo mundo que está podendo assistir aí com a gente. Valeu? Então é isso. No meu link da bio também tem o link direto lá para a Semana do Investidor Inteligente. No link do Diego também tem na minha bio, tudo lá. Para a Semana do Investidor. E nos stories, estou sempre postando também. Os stories tem lá o acesso pro Telegram, só você falar meus stories. E dá para baixar meu e-book também, que foi bem interessante, porque esse mês mais de 2.000 pessoas baixaram já o meu e-book, as 10 principais dúvidas sobre mercado financeiro, que é um guia para investidor iniciante. Então, também tem. Só você, diariamente nos stories, vocês têm acesso ao link para tanto para o Telegram quanto para a Semana do Investidor Inteligente, como também para baixar o e-book. Só rolar os stories. Lá também eu respondo muitas perguntas, as pessoas vão mandando perguntas, estou respondendo quase que diariamente essas perguntas. Então tem bastante conteúdo também nos stories, no feed também, então no Instagram. E no Telegram tem muita coisa legal. Muita coisa legal também no Telegram, muito conteúdo raiz, que é bem legal. Tem um conteúdo muito fera no Telegram, então recomendo que vocês entrem lá. Valeu, Diego. Muito obrigado bom. Aí pelo seu tempo. Tá? Nada, eu agradeço, foi ótimo. Por mais que esteja entre férias, né, quarentena, em casa, mas agradeço bastante aí por ter conseguido esse tempo para gravar esse podcast com a gente. Valeu? Opa, eu agradeço. Valeu, obrigado aí. Um abraço a todos e é só o começo. É isso aí. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Abraço.